Gênesis capítulo 3. Vamos ler do 1 ao 6. Gênesis capítulo 3. Quem achou, diga graças a Deus. Graças a Deus. Está aqui também. E assim diz a palavra do Senhor. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morras. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis, conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Amém? Amém. Somente até aqui. Eu trouxe esse livro, não é para fazer comércio na igreja, não. É só para divulgar, porque nesse semestre agora, eu e alguns colegas da faculdade escrevemos esse livro, tivemos a oportunidade de escrever esse livro, é Pecado e Redenção. Vamos tratar aqui dos 7 pecados capitais à luz da palavra de Deus. Então não fizemos com intuito lucrativo, é só para edificar a vida dos irmãos. Lembrando que eu nem trouxe para vender, só divulguei. Se você quiser adquirir, tem no Amazon, você pode ir lá e comprar. E tem tanto digital como também tem físico. Então é um livro que a gente fez de coração para abençoar a vida dos cristãos, do povo de Deus. Então a gente vai tratar aqui dos 7 pecados capitais da Bíblia, e também todos para a liderança, para o meio eclesiástico. Então a gente trata em cima disso. Então é um livro muito bom, tem aí no Amazon Prime, se você quiser comprar. Não teremos fim lucrativo, é tudo para a editora, a gente só foi a ferramenta, mas você vai ser edificado, amém? Amém. Então a gente acabou de ler aqui em Gênesis capítulo 3, um relacionamento que o homem teve, que a mulher teve, o homem com a serpente. Porque na verdade a gente, no decorrer da nossa vida, a gente tem vários tipos de relacionamento. Você tem relacionamentos quando você você tem relacionamento com familiares, com amigos, parentes, você tem relacionamento na escola, você tem relacionamento com o seu trabalho, você tem relacionamento com os seus vizinhos, com conhecidos. Então tem relacionamentos que você é mais achegado, tem mais intimidade, tem relacionamento que é mais distante. Mas todos nós temos relacionamento. Então na nossa vida tem vários tipos de relacionamento. E o homem aqui, até chegar no capítulo 3, ele tinha um relacionamento com Deus. E no capítulo 3 a gente vê que ele também teve 2 relacionamentos, um com Deus e um com a serpente. E é em cima desses 2 relacionamentos que a gente vai trabalhar: o relacionamento do homem com Deus e o relacionamento do homem com a serpente, dentro do capítulo que a gente acabou de ler, de Gênesis 3. Então o primeiro relacionamento que o homem tem é com o Criador. E o relacionamento que Deus com Deus traz benefícios para o homem. O relacionamento com Deus traz intimidade, confiança, obediência, fidelidade e domínio. Então isso é os benefícios que temos a ter o relacionamento com Deus. Porque Deus não criou o homem, Deus não criou o homem só para viver por viver. Deus não criou o homem somente para trabalhar até não aguentar mais. Deus não criou o homem para conhecer a morte eterna. Deus criou o homem para conhecer a vida eterna. Amém. Amém? Porque Deus, quando criou o homem, Ele criou o homem não só para ter adoração, porque isso ele tinha no céu já. Deus criou o homem porque Ele quer ter um relacionamento. Mas qual o relacionamento que Deus quer ter com os seus filhos, com você? Um relacionamento de filho. Deus quer ter relacionamento de filho e não de servo. Porque
Deus não criou o homem só para ser o menino de recado, que Deus nos chama quando Ele precisa. Deus não criou o homem, Ele quer um relacionamento, e o relacionamento que Ele quer é de filho, não de servo. Porque o relacionamento de servo, olha o que tem o relacionamento de servo. O servo, ele tem a obediência do servo. O servo obedece às ordens do Senhor por obrigação, muitas vezes por medo ou recompensa. Então a gente agora vai ver o relacionamento de filho e o relacionamento de servo. O servo, ele obedece por recompensa. Tem pessoas que vêm à igreja porque é só servo, ele tem uma recompensa. Se Deus tira o céu, ele não vem mais. Se Deus tira o benefício, ele não aparece mais, porque ele é apenas servo. O servo tem distância, existe uma distância entre o servo e o Senhor, e uma hierarquia clara. O servo, ele serve, vai embora e sai da presença. O filho, ele serve e fica na presença de Deus. Quem sai é o servo, o filho permanece. A recompensa, o servo geralmente serve com a expectativa de uma recompensa, seja ela material ou espiritual. Seu servo, ele vem atrás de benefício. O servo vem atrás da cura, o servo vem atrás do entretenimento. O servo, ele vem atrás de algo espiritual para a sua vida, de algo que ele quer. Ele só quer servir em troca de algo, ele quer um salário, ele quer receber. Ele não vem como o filho serve por amor, o filho serve porque ele quer agradar, porque ele é grato e entende quem é Deus na sua vida. O servo é motivado, a motivação do servo pode ser externa, como o medo da punição ou desejo de agradar o Senhor. Ou seja, o servo, ele serve porque ele tem medo de ir para o inferno. O servo, ele serve porque ele tem medo de ser castigado. Mas o filho não. O filho não serve por interesse. O servo serve porque ele entende que é o pai. Ele entende que é o pai que provê, que é o pai que deu a vida, que é o pai que está no controle de tudo. Esse é o filho, esse é o relacionamento de filho. E não servo. Mas Deus não quer relacionamento de servo, Deus quer relacionamento de filho. O filho pródigo, quando ele volta, ele quer ser servo. Mas o pai fala, não, você quer ficar é com o filho. Como servo, eu não quero. Então entenda isso, que Deus, ele nos cria para ter um relacionamento de filho, porque a diferença daquele que serve, você tem que ser filho de Deus e ser servo do seu irmão. Porque a gente, para ser filho, é permanecer na palavra dele. E para servir o irmão, é servir para que o irmão também permaneça na palavra de Deus. E para isso tem que servir com qualidade. Tem que fazer o que você fazer para Deus, tem que ser com qualidade. Porque como é que o irmão vai ver o seu trabalho, você servindo a ele de má vontade, você fazendo as coisas de qualquer jeito, como é que o irmão vai permanecer na palavra olhando para você com serviço de qualquer jeito? Então tudo para Deus é qualidade, porque você é filho. O filho faz que agrada ao pai. O filho não faz só porque quer a recompensa, porque tem medo de ir para o inferno, porque tem medo das pragas, porque tem medo de ser castigado, porque tem uma recompensa espiritual material. O filho serve porque ele é transparente. Tem que ter transparência entre você e Deus. Você tem que servir a Deus com transparência, não é por troca de algo. Deus tem que olhar para você e ver transparência no relacionamento. Transparência em quem é você de verdade. Amém? Amém. O filho pródigo, quando volta, ele fala, me deixa ser servo. Mas o pai fala para ele assim, não, tem que ser filho. Porque o filho, ele é amor. A relação entre o filho e seu pai é baseada no amor, na confiança e na intimidade. O filho tem herança. O filho é herdeiro de seu pai, com todos os direitos e privilégios que isso implica. Abraão, ele se indignava, porque ele fala assim, a minha herança eu vou ter que dar para o escravo, para o servo da minha casa. Porque herança não é para servo, herança é para filho. Filho que permanece na presença de Deus, esse tem herança. O servo não tem herança. Abraão pensava assim, eu não vou deixar tudo isso para o servo, porque ele sabe que a herança é para quem? A herança é para filho. É filho que tem herança. O filho tem identidade. A identidade do filho está intrinsecamente ligada à identidade do seu pai, o desejo genuíno que agrada ao pai por amor. Não adianta andar com o nome de filho e se comportar como servo, porque o filho, ele tem a identidade do pai. Ele se parece. As obras dele mostram o pai. Tudo que Jesus fez mostrava o pai. As curas mostravam o pai. As palavras mostravam o pai. As atitudes de Jesus mostravam o pai. Mostrava Deus. Esse é o filho. Essa é a identidade. Em João 8,37, queriam ser filhos de Abraão. Muitos chegavam assim, batiam no peito, eu sou filho de Abraão. E Jesus olha para eles e fala assim, mas como é que é filho de Abraão se a atitude de vocês é totalmente contrária de Abraão?
Vocês falam que são filhos de Abraão, mas a atitude de vocês é de qualquer outra coisa, porque vocês querem matar o Cristo. Abraão animou-se nesse dia, viu, e ficou feliz, porque ele entendia quem era. Então não adianta dizer que é filho, mas as atitudes são só de servo. É de alguém que serve por um pagamento, alguém que serve por um interesse. E nós não devemos vir aqui porque a sua mãe mandou você vir. Você não deve vir porque a sua esposa te obrigou a vir. Você não deve vir porque se você não vir vai ter consequências pesadas. Não, Deus não quer esse tipo de relacionamento. Ele quer transparência. Ele quer olhar para você e você adora já na sua casa. Antes de chegar aqui, você já vem adorando, você vem com o espírito de oração. Porque a salvação está em Cristo. Ele é a nossa salvação. Não é passar pela igreja e chegar a Cristo, é chegar na igreja porque você já tem a Cristo. A salvação vem dele. Glória a Deus. A salvação vem de Deus, Jesus. Ele é a nossa salvação, Ele é a porta, Ele é o caminho. Então é transparência. Deus não fez homens para apenas adorar, porque como eu falei, já no céu Ele já tinha isso. Deus quer alguém que o agrade por amor, que permaneça e confie na palavra deles. Os anjos estavam na presença de Deus e adoravam a Deus, e mesmo assim foram corrompidos. Dessa parte. Mas sempre tem os fiéis, amém? Amém. Sempre vai ter os fiéis. Sempre vai ter aqueles que não vão olhar para a conversa fiada. Sempre vai ser aquele que não vai dar ideia para quem está falando mal da igreja. Não, fala mal da igreja, mas eu sou fiel a Deus. Não estou lá pelo homem, eu estou lá porque Deus me amou primeiro. Então sempre vai ter os fiéis, sempre vai ter aqueles que ficam. E esse é o relacionamento. E os anjos que foram corrompidos pelo esse mesmo espírito que a gente leu aqui no capítulo 3. O diabo, o inimigo de nossas almas. E a consequência é a mesma, o nível de desobediência é a mesma. O lago de fogo não foi feito para nós. Deus não fez o lago de fogo pensando no homem. Deus fez o lago de fogo pensando no Satanás e seus anjos. Mas aquele que se rebela contra Deus e não se mantém na sua palavra e não tem um relacionamento de filho e viram as costas para Deus e vão dançar pagode, né? Vão fazer o que quiser fazer, esses infelizmente são comparados ao diabo e seus anjos. Porque ele não reconhece que herdou em Adão, o relacionamento de Adão nos herda o pecado, a queda. Mas o relacionamento de Deus, ele nos ergue, ele nos restaura. A salvação é justamente isso, é restaurar o homem que foi perdido no Éden. A salvação não é um benefício, não é um troféu, é a restauração da sua mente. É a transformação da sua mente, daquilo que foi perdido. O homem tinha intimidade, tinha aproximação direta com Deus. O homem tinha obediência, mas isso foi perdido lá no Éden. E a salvação justamente é salvar essa natureza pecaminosa, transformando você naquele homem puro, naquele homem de mente transformada, voltado para Deus, mentindo a Deus. Essa é a salvação verdadeira, a transformação da sua alma, da sua mente. O homem agora também se encontra criado por Deus e na presença de Deus. O homem foi aprovado na inteligência, o homem foi aprovado na sua capacidade de evoluir, o homem foi aprovado na administração, o homem foi aprovado no seu relacionamento com a mulher, mas faltava Deus aprovar o homem em algo, que seria a cereja do bolo. Em tudo isso o homem foi aprovado. O homem trabalhava, o homem tinha, quando Deus estava lá, ele conversava com Deus, colocava nome nos animais, foi aprovado em tudo, mas faltava ele ser aprovado em algo, que seria a fidelidade à palavra de Deus. Muitas vezes nós somos aprovados em muitas coisas, nós temos muitos dons, tem pessoas que trabalham bem, falam bem, tem pessoas que evoluem até mais rápido que as outras, tem pessoas que têm facilidade para pegar algo, mas nada disso adianta se não formos fiéis à palavra de Deus. Não adianta nada, você pode falar bem, você pode ter o diploma de onde você quiser, se você não tiver fidelidade à palavra de Deus, você não tem o princípio da sabedoria, é o temor a Deus. Faltava algo, e tudo estava certo até aqui, mas faltava algo chamado fidelidade à palavra de Deus. O homem tinha benefícios físicos e espirituais antes da queda. Vamos ver qual que era? Os benefícios físicos. O homem era imortalidade, perfeição física e harmonia com a natureza. Os benefícios espirituais: comunhão direta com Deus, conhecimento perfeito, riqueza espiritual, obediência perfeita e a justificação. Tudo isso o homem tinha no Éden. Tudo isso, benefícios físicos e espirituais, o homem tinha.
Mas Deus resolve testar a obediência do homem de uma forma curiosa. Deus permite que o homem tenha o quê? Outro tipo de relacionamento. Porque até então na frente de Deus estava tudo certo. Mas vamos deixar ele ter um relacionamento diferente. Vamos deixar ele passar pela mesma tentação. Vamos deixar ele passar pela mesma tentação que também aconteceu no céu. Ele chegou lá no ouvido dos anjos. E aí, a gente tem que ser como Deus. Isso aqui está errado. Então vamos deixar ele ter esse relacionamento. Porque Deus já havia dito para o homem, no capítulo 2, 16 ao 17, de que toda árvore comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque se comer dela, certamente morrerá. Ou seja, Deus já tinha entregado uma ordem de fé em prática para o homem, né? É como se Deus tivesse dado a Bíblia para o homem. Sua Bíblia é essa aqui, é poucas palavras, mas você tem aqui o que deve fazer e o que você não deve fazer. Você tem aqui a consequência de fazer e o porquê não fazer. Então isso estava na mente do homem. Então o homem já não era alguém inocente. Deus tinha falado para ele. Deus tinha explicado para ele a situação. E a consequência daquele erro, da desobediência. E todos nós temos uma árvore na nossa vida que sabemos que no dia que comemos dela, nós nos afastamos de Deus. Ou seja, ela a mentira, a bebida, a pornografia, o adultério. Então todos nós temos uma árvore. Você sabe que se você tocar nela, você morre espiritualmente. Tem mais vontade de orar, tem mais vontade de ler a palavra, tem mais vontade de vir ao culto. Tudo se torna mais interessante. Porque você começou a ocupar o espaço para aquilo que não era de Deus. Você começou a ter outros relacionamentos. Então, a mentira, o adultério, a cobiça, a bebida, a pornografia, a falta de domínio próprio. O homem no Éden, na presença de Deus, passava pela árvore todo dia. Mas o pensamento dele estava ligado em quem? Estava ligado em Deus, porque ele tinha relacionamento com Deus. Então, se ele estava ligado em relacionamento com Deus, ele tinha vontade de fazer a vontade de quem? A vontade de Deus. Então, por isso que ele passava todo dia pela árvore. Por isso que ele passava todo dia, porque ele tinha assim, Deus tinha falado para ele: dessa árvore não comerás, porque tu vai morrer. Isso aqui não é saudável para você. Mas ele estava com o pensamento em quem? Em Deus. Ele estava com obediência na palavra de Deus. Até Deus permitir ele ter outro relacionamento. E a gente tem que ter cuidado com os relacionamentos que a gente tem por aí. E esse relacionamento pode tirar você da presença de Deus. Cuidado com as amizades. Cuidado com o que você assiste. Cuidado com o que você enche o teu coração. Cuidado na terra que tu tem pisado. E qualquer esse tipo de relacionamento te afasta de Deus. Amém ou não? Amém. Glória a Deus. Mas Deus precisava saber se o homem era fiel quando ele pensasse que estava sozinho, porque Deus é onipresente, o homem não. Não foi um descuido de Deus. Deus não foi fazer outros deveres e esquecer o homem lá e deixou o homem lá sozinho com a serpente agora. Não foi um descuido de Deus. Deus é onipresente. É um dos atributos de Deus. Deus está em todos os lugares. Mas na cabeça do homem, como eu não estou vendo a Deus, aqui fisicamente como ele vem, eu estou sozinho. Muitas vezes Deus também nos testa. Não acha você que quando você peca, você está lá abandonado e sozinho. Se você tem a presença de Deus, você vem com ela e você volta com ela. Ela é a paz de Deus, tá? Onde você estiver. Não é só na igreja que você serve a Deus, aí que você coloca Deus aqui no altar e você vai embora e domingo que vem você volta para buscar a presença. Essa presença você recebe e você leva. Você é o templo, você é o altar de Deus. Então não acha você quando você está pecando, quando você está mentindo, Deus está vendo. Deus se faz presente. Você está machucando a Deus. Se não for um descuido, Deus não se descuida. Quem são descuidados somos nós. Nós esquecemos de olhar a panela no fogo, esquecemos da mangoa e da roupa, né? No varal, molhou tudo. Se tiver alguém que roubou no varal, ele molhou, ele choveu. A gente tem esse atributo de descuido. Deus não, Deus é perfeito. Deus não se descuida. Então Deus precisava provar essa fidelidade à sua palavra. E Deus prova você também. Deus não te tenta, mas Ele te prova para te aprovar. Então deixa eu ver quando Ele está sozinho na casa dele. Porque na igreja todo mundo é santo.
Mas quando chega em casa, quando chega no trabalho, quando chega na escola, Deus também está lá. Você é um cartão de visita do céu. Onde você chega, a partir do momento que você fala que é cristão, você serve a um Deus, você é um representante de Deus. Não se esqueça disso. Deus não se descuida. E o relacionamento que acontece no capítulo 3 é o relacionamento do homem com a serpente. O relacionamento com a serpente traz para o homem separação, vergonha, medo e sofrimento. No versículo 2 do capítulo 3, a gente vê que a palavra de Deus estava viva na mente do homem e da mulher. Porque no capítulo 3, no versículo, se você puder colocar aqui, por favor, no capítulo 3, no versículo 2, olha como a palavra estava viva na mente da mulher. Olha como eles estavam com a Bíblia em pauta na sua mente. E respondeu a mulher, a serpente: dos frutos da árvore, pode pular para o 3, dos frutos das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, ou seja, a serpente veio para distorcer a verdade, mas a verdade estava no coração dela. Ela sabia da verdade. Ela sabia que se comer o quê? Ia morrer. Sabia qual morte era, mas ia morrer. Não tinha morte ainda, mas Deus falou que ia morrer. Ou seja, mesmo sem saber, eles estavam obedecendo. Isso é a fé. É essa a fé que você tem que alcançar. Mesmo sem saber o que é, mesmo sem nunca ter ido no céu, mas você tem fé que você vai para lá. Você tem fé que se você não fiel, você vai para lá. E eles estavam com a palavra na mente. O diabo veio para distorcer a verdade, mas estava na mente dela, porque eles tinham um relacionamento com Deus. E se você tem um relacionamento com Deus, sendo filho de Deus, a palavra dele está no seu coração, a palavra está na sua mente. Quando o seu corpo, sua mente pensa em fazer algo que está fora da palavra, o Espírito Santo, opa, olha a palavra, olha a fidelidade, olha o que foi pregado no culto. O Espírito Santo te incomoda. Mas muitas vezes você dá ouvido ao relacionamento errado. Então a palavra estava na mente da mulher. E foi justo aí que a serpente conversa, na palavra. Porque não adianta saber a palavra e não confiar nela. Não adianta saber citar versículos se não os pratica na sua vida. Muitas vezes a palavra está em nossa mente, mas o nosso coração está naquilo que não é para nós. E se você não enche com as coisas de Deus, esse espaço fica vazio. E você vai colocar outras coisas no lugar dele. A palavra de Deus não é para ser decorada, não é para ser um amuleto, não é para ser levada debaixo do braço. Não adianta se ela não estiver no seu coração ocupando o espaço dela. Não adianta levá-la por fora se ela não está por dentro. Não vem com essa conversa que a identidade do crente é andar com a Bíblia. A identidade do crente é viver a Bíblia. Você chegar na sua trabalho com a Bíblia debaixo do braço, se você ser do mesmo jeito daqueles que não têm ela no coração, você é apenas alguém que carrega o livro. Esse livro só passa a ser verdadeiro na sua vida quando você conhece o autor do livro e passa a viver as palavras do autor do livro na sua vida. É isso que a palavra é. Então a serpente começa esse relacionamento distorcendo a palavra de Deus para aqueles que conhecem e têm intimidade com Deus. Parece ser algo tão simples, mas não é. Porque era alguém que tinha um contato direto com o Criador. Era alguém que estava vivendo a perfeição, vivendo os benefícios da palavra de Deus. Deus era quem provia na vida deles. Deus quem direcionava, Deus quem cuidava, Deus quem ensinava. Era até uma gracinha prática. Era o governo de Deus na vida do homem. E mesmo assim, quando Deus permite ele ter outro relacionamento, eles esquecem tudo. A gente muitas vezes fica olhando para o povo lá no Egito, reclamando, murmurando. Nem parece que viveu tudo aquilo que Deus fez. E não ouviram falar. Não foi alguém que pregou, eles viveram aquilo. Eles atravessaram o Mar Vermelho. Eles viram os primogênitos deles serem os outros que não morreram. Mas quando chegaram no deserto, a primeira tentação, por que me tiraram do Egito? Não aguento, até da comida reclamava, não aguento mais essa comida. Muitas vezes esquece tudo que passou com Deus, esquece a palavra de Deus, esquece o direcionamento de Deus e se entrega a outros relacionamentos
que vai te afastar de Deus. Muitas vezes a gente julga, mas a gente às vezes faz do mesmo jeito. Quando a gente vira as costas para a palavra de Deus e acredita nas mentiras do diabo. Amém? Então a serpente começa justamente nisso. Na palavra, distorcendo a palavra para quem conhecia a palavra, trazendo mentira para quem conhecia a verdade. E assim como a serpente distorceu a palavra, ainda hoje ela tem enganado muitos que conhecem a palavra. Pessoas que conhecem a palavra de Deus são enganados pelas mentiras do diabo. Mas como? Quando não preenche o espaço que é de Deus. Quando você não preenche o espaço que é do Espírito Santo de Deus na sua vida, você vai preencher com as coisas lá fora. Você começa a encher de tudo que é do mundo e se afastar daquilo que é de Deus. Você começa a ter outro relacionamento. E você sai daqui alegre, o louvor foi maravilhoso, a palavra foi boa, que culto maravilhoso, essa semana vai ser uma bênção. Mas aí chega segunda-feira, você deixou Deus em casa. Aí você começa a ter outros relacionamentos. E ela distorce a palavra para quem conhece a palavra. Ainda hoje, muitas igrejas conhecendo a palavra têm desejado o mundo. Estão mudando o evangelho de Cristo pelas vontades humanas e introduzem costumes pagãos no lugar da santidade. Estão mudando a letra das músicas conforme a necessidade humana. Ou seja, é Deus que vem atrás de mim, não sou eu que preciso de Deus. Quem errou foi a gente, não foi Deus. Deus é perfeito. Deus sempre abre os braços para receber a filha arrependida. Se todos estamos aqui hoje, tivemos a oportunidade, só de Deus ter te dado a oportunidade de salvar a tua alma mais uma vez, já tem que ser grato por isso. Não precisa de outro motivo para servir. Se Deus falar assim, não vai ter salvação, eu continuo servindo, porque o Senhor me deu a vida. Se Deus falar assim, não vai ter bênçãos materiais, eu continuo servindo, porque o Senhor que provê tudo na minha vida. É tanto que quando o povo vai para o deserto, ele leva um montão de ouro com eles. Os egípcios dão um monte de utensílios. Mas para que isso vai para o deserto? Para que ouro se você vai para o meio da areia? Vai para o meio do nada? É justamente para Deus mostrar para eles que não adianta ter toda a riqueza do mundo se não tiver a palavra de Deus. Porque quem provê é Deus. Quem dava comida era Deus. Quem dava sombra era Deus. O alimento, o direcionamento, tudo era de Deus, era teocracia plástica. É o governo justo de Deus. Mas o que acontece? Enquanto a igreja do século XXI vive o adormecimento, vivendo no entretenimento e nas suas emoções, o mundo não para de pregar sua mensagem. O mundo prega a mensagem que destrói os padrões de Deus. Porque nós não damos lucro para o mundo. A gente não dá lucro para a casa de festa. A gente não dá lucro para a boca de fumo. Nós não damos lucros para aquilo que é terreno. O nosso tesouro é onde? É no céu. Aqui você não faz mal você conquistar. Conquistar é bom. Você conquistar é bom, isso faz parte do processo da justiça. Qualquer um que estudar consegue. Qualquer um que trabalhar conquista. Mas nunca, jamais, isso pode estar à frente de Deus. Aleluia! Jamais a sua conquista pode estar acima da vontade de Deus. Não importa se você vive no pouco ou se vive no muito, mas você vive pela vontade de Deus. É a vontade de Deus que tem que prevalecer na sua vida. É Ele quem sabe o melhor para nós. A palavra de Deus é um manual de vida. Você compra um carro novo, não vê um manual lá dizendo qual pneu que tem que usar, o óleo que você usa, a calibragem do pneu. A Bíblia é a mesma coisa. O Criador nos criou e nos deu um manual de vida. Não é que você tem que ser uma pessoa que se trancar no seu quarto e viver isolado do mundo, mas é viver em equilíbrio na sociedade. É viver sem os exageros. É porque a sua alegria vem de Deus. O pastor foi para uma pescaria uma vez. E aí ele estava pescando lá e o irmão chegou para ele e falou assim, não era nem irmão, esse não era da igreja. Ele foi para uma churrascaria onde o pessoal lá não era crente. E aí quando chegou no final da tarde, chegou um irmão para ele e falou assim, tu não bebe, né? Não bebo não. Tudo bem. Também não se explicou muito. No outro dia ele chegou também para ele assim, tu não
bebe mesmo, né? Não, não bebo não. Engraçado, tá se divertindo aqui com todo mundo. Aí no terceiro dia ele estava me incomodando já, esse rapaz, ele falou assim: tu não bebe de jeito nenhum, pai, tu é alegre, tá sempre conversando. Eu falei: pô, ai, agora eu vou entrar, porque a minha alegria não vem da bebida, a minha alegria vem de Cristo. A minha alegria é o Espírito Santo de Deus. Enquanto as pessoas do mundo têm que ter alegria no material, a nossa alegria vem do alto. A nossa alegria, a nossa paz, nós temos paz de espírito. Nada melhor que você vai chegar hoje na sua casa e vai deitar e vai dormir um sono tranquilo. E você está em paz com Deus. Enquanto as pessoas vão passar a noite ali batucando, gastando o que não tem, amanhã está devendo até as calças para o pagodeiro que está tocando ali, ó. Vai estar com a consciência pesada. Gastou o que não devia gastar. Deixou a mulher em casa, a família em casa. Poderia estar aqui hoje recebendo as bênçãos de Deus. A expressão de Deus, se pensa que amanhã, a segunda-feira, só vai ser diferente. Não vai ser. Se foi pesado até aqui, você vai sair daqui leve. Você vai sair daqui com a presença de Deus. Você vai sair daqui com relacionamento com o Criador e não com o material. Porque toda vez que trocamos o espiritual pelo material, a gente não entra. Toda vez que você tira o que é de Deus para colocar o que é do mundo, você sai, você não aguenta. Porque tem que ser na direção dele. Aí as pessoas falam assim: ah, mas a vida é minha, eu faço o que eu quiser. E quem disse que você se autocriou? Quem disse que você não faz parte de um projeto ao qual você precisa estar de acordo com o autor do projeto? Eu não creio que chegar no céu vai ser só um espaço branco, onde vai ficar só tocando as harpas. Eu creio que tem um projeto além disso tudo aqui. Mas só vive o projeto lá que já começa a viver aqui. A transformação da sua mente já tem que ser agora. Ou seja, se você for tomar uma atitude, tem que ser hoje. Se você for deixar de ter relacionamento com a serpente, com o inimigo da sua alma, para se tornar filho, faça hoje, que você não sabe se quer amanhã. Então não deixe para amanhã, faça hoje. Eu estava precisando mudar, eu estava precisando ter uma mudança, eu estava precisando, faça agora. Faça logo, pai. Eu precisava entrar numa faculdade, eu precisava chegar no meu chefe para conversar, faça logo. Porque você tem a direção de Deus. Amém? Amém. Então o mundo não para de pregar sua mensagem. O mundo prega a mensagem dizendo que o jovem é livre para fazer o que quiser. E que Deus entende, é bonzinho, ou seja, está chorando por você. É Deus quem precisa, Ele que vem atrás. Só que tem muito jovem hoje aqui, graças a Deus. E a gente muitas vezes, quando chega por 18, dos 15, dos 20, a gente muitas vezes entra num como espiritual, porque a gente conhece a palavra, mas às vezes a gente acha que Deus não está vendo e a gente se entrega a outros relacionamentos. E muitas vezes a gente entra nesse coma espiritual que muitas vezes quando vai se despertar, e quando desperta, muitas vezes já perdeu muita coisa. Então, a gente é jovem, a gente tem mais força, mas não se esqueça que não só tem hoje. A gente precisa se estruturar, a gente precisa viver em equilíbrio. Porque muitas vezes a gente toma decisões erradas e isso vai nos atrasar muitos anos. E aí muitas vezes você está lá com 30 anos, 40 anos, não construiu nada, não edificou nada, não fez a obra de Deus, passou um tempão, 10, 20 anos parado, longe da casa do Pai, como filho pródigo. Muitas vezes com relacionamento com os povos, querendo ser servo. Mas Deus te separou para ser filho, amém? O filho, ele entende a vontade do Pai. Ele realiza porque ele ama o Pai. O mundo prega a mensagem de gênero para as crianças, que eles podem escolher a sua sexualidade, que não tem um padrão. Isso é do passado. Ou seja, até os desenhos hoje que a gente assistir, você tem que assistir primeiro, porque você não tem uma escolha se você quer assistir aquilo ou não. Simplesmente aparece. É a mensagem do mundo. E eu falo assim, a igreja tem que ter um impacto na sociedade onde ela está. Nós não podemos se conformar e estar pregando só ser um grupo isolado. Tem que ter alguém pregando nas ruas. Não é colocar uma caixa de som e sair gritando para todo mundo. É simplesmente ter um trabalho na sociedade. A igreja precisa estar ativa na sociedade, porque o mundo não para de pregar sua mensagem. E muitas vezes a igreja fica no seu entretenimento, a igreja fica adormecida.
Não estou falando que é o caso aqui, eu sei que aqui tem irmãos avivados, tem irmão que tem sede da palavra de Deus. Mas a gente vê por aí igrejas que não estão mais fazendo o seu papel na sociedade. É simplesmente um grupo isolado e as pessoas da sociedade não se beneficiam, não conhecem a verdade. Porque a igreja precisa estar presente. A igreja precisa estar cuidando. Se vai vir para a igreja ou não, a igreja tem que cuidar. Quem direciona é o Espírito Santo de Deus. Você está aqui hoje porque o Espírito Santo te trouxe. O Espírito Santo, um dia você passou na porta e ele falou: é aqui que eu vou te plantar. É aqui que tu vai ser meu instrumento. E você está aqui hoje. Mas tem pessoas lá fora que estão entregues ao relacionamento com a serpente. Estão no mundo espiritual. E aí que entra o nosso papel. A pessoa está vivendo a lei do Adão ainda, a lei da queda. Você precisa olhar para isso, você foi justificado. Você foi chamado para a salvação. E essa pessoa ouve a tua palavra. O Espírito Santo convence essa pessoa. E a pessoa às vezes está no sofrimento, não tem nem força de vir à igreja. A pessoa vai estar passando fome em casa. A pessoa vai estar precisando de um abraço. A pessoa está precisando de uma palavra. E quem vai fazer isso? É o mundo? É os cartões de visita do céu. É você que apresenta a solução. Quem é a solução? É Deus. Deus é a solução. Que é normal os pais viverem separados. Que é normal tratar os animais melhor que as pessoas. Infelizmente, misericórdia. Então o mundo sempre vai pregar sua mensagem. O mundo não para de pregar sua mensagem. E nós não devemos nos calar. Muitas pessoas daqui um dia vai chegar o tempo que as pessoas falam assim: tem que ir para a igreja quando o passado. Não precisa mais. Não precisa ter comunhão. Para que ir para a igreja? Para que viver você vai nas redes sociais hoje, TikTok, Instagram, é tanta gente sabendo de tanta coisa, é tanta informação. Aí chega essa palavra, onde Deus preserva essa mensagem, para chegar até nossos dias, para aí chegar a nossa vez e querer dizer que a palavra está errada. Então tem pessoas que morreram por um erro, tem pessoas que passaram, morreu por um erro, foi perseguida por um erro, foi castigada por um erro. Então, para quem Deus foi, inclusive esse erro que eles falam que está errado, foi o mesmo erro que salvou eles de mim. É o erro que apresentou eles se converteram um dia a Jesus. E hoje pregam contra Jesus, porque tiveram um relacionamento com outra coisa. Então o mundo ele não para de pregar a sua mensagem. Todos temos projetos e sonhos, mas temos que ter cuidado com as distrações. Principalmente jovens. Vocês têm projetos, se perguntar de um por um, vai ter grandes sonhos, grandes projetos. E às vezes você já até viveu essa conquista na sua mente, mas muitas vezes você deixa a distração mudar a sua direção. Cuidado com as distrações. Esse período da promessa até o cumprimento da promessa é um período longo e vai ter distrações nesse período. E devemos ter cuidado com as distrações que vêm tirar a verdade do nosso coração. No versículo 5, a serpente oferece algo chamado exclusividade. Sereis como Deus. Olha só, hein? Sereis como Deus. Será o quê? Você será exclusivo. Muitas pessoas às vezes caem nesse papo. Muitas pessoas entram. Você vê que como é que tem pessoas que estão lá na maçonaria? Como é que tem pessoas que estão em outras religiões? Fechada. Que conhece a palavra de Deus, porque ofereceram algo para elas, ofereceram exclusividade. Você vai ser alguém poderoso, você vai ser alguém exclusivo. Você lembra a sandália havaiana? Antigamente ninguém dava nada por ela, até o dia que aquela modelo brasileira de Gisele Bündchen desfilou com a havaiana no pé, aí virou algo exclusivo, é algo dos famosos. E o preço da havaiana de R$10, você vai na loja da havaiana hoje, a havaiana não dá mais R$10. Sempre quanto? R$70, sem prego. Um prego é mais caro, né? Então virou algo exclusivo. Virou algo, sereis como Deus. Não vamos sair da mensagem.
Vocês sereis como Deus. Então esse pensamento de ser grande não vem do relacionamento com Deus, ele vem do relacionamento com quem? Com a serpente. Porque a palavra de Deus fala assim, em Marcos 10:43, mas entre vocês não deve ser assim. Aquele que quiser ser grande entre vocês deverá ser o servo de todos. Lucas 22, mas entre vocês não deve ser assim. Pelo contrário, o maior entre vocês deve ser como o menor. Você é filho de Deus, mas servo do próximo. Filipenses 2, nada faça por ambição egoísta ou por vaidade, mas com humildade, considerando os outros superior a você mesmo. Sempre superior, sempre o menor. Quer ser o maior lá, é o menor aqui. Romanos 12, amem-se sinceramente uns aos outros com amor fraternal, preferindo uns aos outros. Essa vontade de ser grande, essa vontade de ser exclusivo, não vem de Deus, ela vem da serpente, porque quem queria ser como Deus? Isaías capítulo 14, do 13 ao 14 fala assim: tu dizias no teu coração, subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e me assentarei no monte da congregação, ao lado do norte, subirei acima das alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Essa mensagem que fala que você tem que ser melhor do que os outros, porque você canta, porque você prega, porque você ora mais tempo, esse espírito de grandeza não é do relacionamento com Deus. Quem quer ser exclusivo e quer ser grande, quem queria ser isso era o diabo. A Bíblia fala que você tem que ser o menor para ser o maior onde? No céu. Ou seja, é melhor ser o maior lá ou aqui? É melhor conquistar tudo aqui ou lá? Então cuidado com esse espírito de grandeza. Cuidado com essa exclusividade. Tem pessoas às vezes que essa é a vontade de ser grande. Ter exclusivo não vem de Deus, vem da serpente. Ela queria ser como Deus. Então quando o diabo tentou Jesus, ele ofereceu o quê? Glória, poder, exclusividade, pula, transforma e exclusividade. Leva Jesus para um alto, te dou tudo isso, tu será exclusivo. Então é exclusividade. A Bíblia fala que temos que ser o menor, temos que servir, e servir com qualidade. É você que para servir tem que permanecer. Você permanece na vontade, serve o irmão com qualidade para ele permanecer na mesma vontade de Deus. Então, cuidado com esse espírito de grandeza, de se achar que é diferente. Todos devemos ser filhos e agir como amando uns aos outros. O relacionamento com Deus nos ensina que devemos ser como Deus. Quer dizer, é isso não. O relacionamento com a serpente nos ensina que devemos ser como Deus, como ela fala, sereis como Deus. Que a palavra de Deus não é suficiente. Tem igreja que já não prega mais a palavra de Deus. Você abre qualquer coisa lá. Eu fui na igreja uma vez que leram um poema, citaram tantas coisas. Eu falei, não lê a palavra de Deus. Sabe que esse povo está com sede da palavra de Deus. Se ela não for suficiente para curar a tua alma, nada mais é. O que adianta Deus te curar por fora e você continuar por dentro? O que adianta Deus te prosperar por fora se por dentro você continua pobre? Tem sentido isso? Jesus não curava porque queria ser o curandeiro. Jesus curava porque ele queria mostrar o Pai. O Pai na vida das pessoas. Que aquilo que Deus proibiu nos faz ser exclusivos. Que devemos não ser filhos, mas ser como Deus. Mas o relacionamento com Deus nos ensina a ser filhos, ser o menor, servindo e amando uns aos outros. Nos traz paz de espírito. Porque depois que se relacionou com a serpente, o homem só teve o que? Guerra, confusão, e não teve mais paz. Sim. Porque primeiro, ele vem e te faz sentir poderoso, exclusivo. E depois te abandona e te deixa na solidão e no fracasso. Primeiro ele faz assim, olha, você está conquistando. As pessoas te olham, você se torna soberbo,
pessoas te admiram porque você toca bem, as pessoas te admiram porque você canta bem, porque você tem um bom emprego, você tem um bom trabalho, porque Deus te deu um dom. Lá fora, muitas vezes, a pessoa vai praticar um adultério, vai ficar com alguém que não é sua esposa, que não é sua namorada, que é alguém que não é para você. Aí você se sente um conquistador. Você se sente o cara do momento. Mas depois você é abandonado no fracasso e na solidão. Porque primeiro o pecado a gente dá a glória. O diabo vai te dar, você vai ser exclusivo. Você vai ter uma glória, mas depois ele te abandona. Assim como ele abandonou o homem. Vai ser como Deus. Aí foi nessa pilha. Olhou para a árvore, nossa, que árvore bonita. Agora eu olhei, então vou lá e pegou e comeu. Depois abandonou. Ficou no fracasso. Ficou na solidão. É isso que o pecado faz na nossa vida. Nos afasta de Deus, te faz sentir poderoso, para depois te abandonar no fracasso. Te abandonar longe de Deus. Aí você fica como filho pródigo, andando com os porcos, sendo filho. Você anda com os porcos, mas você é filho de Deus. Você não é irmão dos porcos. Cuidado, o filho pródigo ainda teve a consciência de voltar pelo menos como servo. Tem pessoas que nem voltam mais. Tem pessoas que morrem lá como servo, com os porcos. O pai não vai atrás, o pai está esperando. A festa está pronta, o anel vai estar aqui. Mas tem que voltar. Tem que ter a atitude de voltar. Tem que ter a atitude de querer o relacionamento de novo, de querer reatar a relação com Deus, servindo com transparência, servindo não porque tem recompensa, não só por causa da salvação, não só porque vai ter bênção, mas porque você entendeu que Ele é Deus na sua vida, Ele te criou, Ele te deu a oportunidade, Ele te deu o emprego, Ele te deu a saúde, Ele te dá tudo, não porque você só faz a salvação. Então que venhamos refletir hoje nos nossos frutos, se estamos sendo filhos ou servos, se estamos querendo ser exclusivos ou semelhantes a Deus, se estamos tendo fruto do relacionamento com Deus, ou se estamos dando ouvidos às mentiras do inimigo da nossa alma, que a exclusividade é com a serpente, porque se quiser ser filho, é que ele cresça e eu diminua. Que nem aquela música. Engraçado que a música começa assim: é mais de ti e menos de mim. Aí depois ele vai para o refrão e fala aqui que é maravilhoso: que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória, servo de todos. Então, a família com Deus é ser filho sendo servo do próximo. Amém? E que Deus nos abençoe. Obrigado, pastor Antônio, pela